Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, eu sou Márcio Delfim e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como Pacote Anticrime. E para bater esse papo conosco, nós convidamos o Dr. Douglas Fischer, que é Procurador Regional da República, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor de Processo Penal. Meu querido amigo Dr. Douglas Fischer, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dr. Douglas, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito daquilo que alguns autores têm chamado de novo, entre aspas, acordo de não persecução penal. Olá, meu caro amigo Márcio Delfim, é uma grande honra para mim de novo estar aqui conversando com vocês, cuja casa sempre me recepciona maravilhosamente bem, e poder estar trocando algumas ideias nesses nossos podcasts aqui sobre esses temas. E o primeiro deles, que tu já trazes a discussão, é sobre o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Em primeiro lugar, ele é novo, entre aspas, sob a ótica legal estrita, porque ele foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019, em vigor a partir de 22 de janeiro de 2020, mas o acordo, o NPP, ele já existia na Resolução 181 com os ajustes da Resolução 183 do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas muitos posicionamentos eram no sentido de que, para o NPP ser válido, ele deveria estar previsto em lei ordinária. E é isso que fez o legislador. Só que ele traz vários aspectos que geram algumas discussões. Eu preciso destacar que no dia 24 de setembro de 2020, o ministro Gilmar Mendes submeteu um caso concreto, um habeas corpus, ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que seja analisada uma decisão para a fixação de entendimento do Supremo, sobretudo porque há divergências bem claras entre a quinta e a sexta turmas do STJ a respeito do tema, e especificamente sobre a retroatividade ou não desse preceito que trata do ANPP. Muitos dizem, e esse, por exemplo, é o entendimento majoritário não unânime do TRF da 4ª Região, que por ser uma norma mais benéfica, que permite, é verdade, a extinção da punibilidade em determinados casos, por essas circunstâncias ele, aspas, deveria ser retroativo pura e simplesmente por ser mais benéfico. Nos parece que é preciso ter o devido cuidado nesse tipo de assertiva, porque ninguém discute que uma regra penal, vamos destacar aí, uma regra puramente penal, que seja mais benéfica, ela deve retroagir para beneficiar. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, tanto na Constituição quanto no Código Penal. O grande problema é quando nós estamos diante de uma regra que seja vista como processual ou talvez híbrida. E me parece mais a circunstância do ANPP, porque ele permite, a suspensão do processo, tá? Na medida em que é feito um acordo. O acordo não é feito, ou melhor, o processo não é suspenso tecnicamente, ele não será ajuizado e também permite, se cumpridas as condições, ele permite a extinção da punibilidade. O meu pressuposto é que ele é uma regra híbrida. Pois muito bem, ele retroage, alguns dizem, o Supremo já decidiu isso em outros casos, nós precisamos ter cuidados. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal enfrentou várias discussões quando entrou em vigor a Lei 9.099, lá no ano de 95. Eu estou falando isso há mais de 25 anos atrás. Mas há decisões muito importantes do plenário do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles foi o inquérito 1055,
Neste inquérito 1055, estava sendo apurado um crime supostamente cometido por um deputado de lesões corporais. As lesões corporais passaram a ser um crime mediante representação e não mais mediante ação penal pública. De certo modo, isso tem uma identidade com a regra hoje do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, que instituiu esta condição como regra geral para os delitos de estelionato. O plenário do Supremo estava debatendo o tema por quê? Porque o artigo 90 da Lei 9.099 diz que não se aplicaria as regras da lei aos processos penais em andamento. E o Supremo chegou e disse o seguinte: bem, nós precisamos fazer uma interpretação à luz da Constituição desta regra, porque a Constituição garante que as regras puramente penais, elas têm que retroagir. E nós precisamos analisar esta regra à luz do princípio de tempus regi actum, processualmente falando, que é o que está no artigo 2º do Código de Processo Penal. E o Supremo disse o seguinte: como nós estamos tratando de um inquérito, e eles utilizam a expressão procedimento penal, diferentemente de processo penal, ou seja, ação penal, em outras palavras, a ação penal não tinha sido instaurada ainda, o relator e todo o plenário do Supremo corretamente disse o seguinte: esta regra de cunho penal, que é uma condição para instaurar uma ação penal, ela precisa ser implementada porque ela não foi ainda ajuizada a ação penal, porque se trata de um procedimento penal. E neste caso, eles disseram que se aplicava retroativamente porque estava na fase de inquérito. Esta foi a decisão do Supremo, corroborando o seguinte: o artigo 90 precisa ser lido concomitante com o artigo 2º do CPP. Em outras palavras, regras puramente penais podem retroagir, mas nós temos que respeitar o princípio de tempus regi actum. É o que disse o Supremo. Depois, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a medida, a ADI 1719, com uma medida cautelar, e nos dois casos, aí eles estavam discutindo a retroatividade, ou não, das regras de suspensão e de transação penal, artigo 76 e artigo 89. E depois houve outras decisões do Supremo também, em habeas corpus no plenário, e as decisões deles foram o seguinte numa síntese. Eu tenho um texto escrito, que está publicado nas redes sociais, sobre a retroatividade ou não do ANPP, e eu explico detalhadamente isso. Pois bem, o que o Supremo Tribunal Federal diz? Em relação ao artigo 89 da Lei 9.099, ele diz que era possível retroagir aos casos que estavam em andamento, mas até a sentença. E por que o Supremo disse isso? Porque ele precisava compatibilizar o instituto criado com o momento processual para o qual ele foi criado. Como o artigo 89 pressupõe a suspensão do processo, até a sentença, portanto, tem que ter processo, tem que ter sido instaurada a ação penal, é possível aplicar retroativamente o artigo 89, porque ele, vamos repetir, insiste em haver processo e, mais que isso, o Ministério Público não pode dispor de um processo judicial depois da sentença, ou seja, ele não pode negociar genericamente uma pena fixada pelo Poder Judiciário. E se o legislador quisesse ter feito isso, observem que, por exemplo, na colaboração premiada, a legislação prevê que se a colaboração foi feita depois da sentença, há um limitador para a negociação, que é o máximo que se pode negociar é 50% da pena que foi fixada já pelo juiz. Como a legislação anterior não fazia essa limitação, o Supremo disse corretamente que esta limitação para negociação de suspensão do processo seria até a sentença. E me parece lógico isso. O Supremo falou algo explicitamente em relação à transação penal? Não. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal disse que a transação penal retroagiria tal qual a suspensão do processo. Não há nenhuma decisão nesse sentido. E, portanto, nós precisamos analisar a transação penal. E se nós formos olhar, o artigo 76 da Lei 9.099 tem uma redação muito parecida com o artigo 28A do ANPP.
E nessas redações, vocês podem verificar que se diz, não sendo caso de arquivamento, se fará isso. Ora, a condição para a transação penal é que não haja ação penal, não pode ter denúncia recebida. Esta é uma condição lógica temporal, tal qual existia esta questão lógico-temporal para a suspensão do processo. E a condição lógica do ANPP é não ter ação penal. Essa é a razão pela qual nós procuramos distinguir para dizer o seguinte: aos processos com denúncia já recebida, quando entrou em vigor a Lei 9.099, eu não posso fazer retroagir a possibilidade de ANPP, porque é incompatível com o momento processual para o qual foi criado, presente o princípio do tempus rege acta. Esse é um entendimento da 5ª turma do STJ, que já tem vários precedentes muito bem fundamentados a respeito desse tema. Este não é um entendimento da 6ª turma, que em uma decisão, com todo o respeito, mal fundamentada, se reportando, relacione a um caso completamente diferente do que estava em jogo, disse simplesmente, é mais benéfico, logo retroage. Me parece que a situação não pode ser assim, e, numa síntese conclusiva, o ANPP é um instituto fundamental, ele é muito importante, mas ele é de política criminal. E não cabe ao Poder Judiciário, quando fica muito clara a posição do legislador, de fazer a sua política criminal contra aquilo que foi feito pelo legislador, com um adendo. Nós temos que verificar que existia a possibilidade, no projeto de lei que aprovou o ANPP, a possibilidade de suspensão de ação penal em andamento, que era aquele previsto no projeto no artigo 395-A. E ele deliberadamente não foi aprovado porque o legislador entendeu que depois de feita a ação penal, iniciada a ação penal, não caberia mais uma, aspas, transação, uma suspensão da ação penal. Ok? Então, nos parece que não pode o Poder Judiciário fixar outros marcos que não aqueles estabelecidos pelo legislador de uma forma muito clara, se compreendidos os institutos para os quais eles foram criados. E o ANPP ele foi criado para não ajuizamento de ação penal. Gostemos ou não. Esta é uma questão jurídica, não uma questão de utilidade, uma questão jurídica. Por essas circunstâncias, eu insisto, embora eu seja um dos defensores do ANPP, inclusive quando já em vigor a Resolução 181, que eu destaquei lá no início, eu não posso sobrepor às minhas vontades pessoais aquilo que eu entendo tecnicamente correto. Tecnicamente correto, vamos insistir, o ANPP veio para não ajuizamento de ações penais. Ele não pode retroagir, ele é incompatível com a situação processual do recebimento da denúncia ocorrido até a vigência da Lei 13.964. Para os casos posteriores, que tenham sido ajuizados posteriormente à lei, aí nós temos que verificar se existe esta possibilidade ou não do ANPP. Se por acaso havia possibilidade e não foi ofertada o ANPP ou não foi analisado, aí sim nós temos que aplicar retroativamente, mas limitado a esses casos que, quando entrou em vigor a Lei 3.964, não estava, ou melhor, estavam presentes em tese os pressupostos e não foi ofertada a possibilidade do acordo. Aí nós aplicamos, na verdade não é nem retroativamente, aplicamos pelo princípio do tempus rege acta, porém retroagindo no tempo para fazer cumprir aquilo que não foi cumprido no momento processual adequado. Numa síntese, esses são os argumentos que eu declino a todos para defender que o ANPP não pode ser aplicado retroativamente pura e simplesmente. Perfeito, Dr. Douglas. Ponderações extremamente importantes, que o senhor faz a respeito do acordo de não persecução penal. Um outro ponto que eu queria que o senhor abordasse um pouquinho é o que trata da cadeia de custódia. Bem, então vamos falar um pouco agora sobre a chamada cadeia de custódia, que muitos estão dizendo que é uma grande novidade no sistema jurídico brasileiro. Eu diria uma novidade sob a ótica da inserção explícita no Código de Processo Penal, porque a cadeia de custódia já era corretamente tratada e discutida em muitas decisões que já davam mais ou menos a linha do que seria considerada a cadeia de custódia. E obviamente que nós não vamos analisar aqui
todas as regrinhas bem detalhadas que foram inseridas no artigo 158, A, B, C, D, adiante, até a letra F, no Código do Processo Penal. É bastante detalhado, mas eu vou tentar fazer uma síntese aqui, especialmente a partir das anotações que fiz juntamente com o professor Eugênio Pacelli na obra Os Comentários, o Código de Processo Penal comentado e sua jurisprudência, segundo o entendimento do Supremo do STJ. Mas numa síntese, nós podemos dizer que a definição do conceito de custódia, dos parâmetros da chamada cadeia de custódia das provas, foi introduzida pela Lei 13.964. Então, muito além de uma conceituação jurídica que agora nós temos, a doutrina e a jurisprudência, como eu disse, já muito tratavam do que se denominava esta cadeia de custódia. E o que ela é? Nada mais é do que a preservação e o registro do caminho da prova, desde a sua coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. Qual é a finalidade da cadeia de custódia? Muito clara, é garantir, dentro do máximo possível, a lisura e validade das provas que serão valoradas pelo julgador, maximizando o quê? O devido processo legal sobre um duplo vetor, e isso é importante deixar claro. Tanto sob a ótica da necessária apuração dos fatos na sua maior inteireza, e isso está relacionado com aquilo que nós chamamos, em outra obra, das obrigações processuais penais positivas, como também permitir, e isto é extremamente relevante, talvez o mais relevante, o exercício da ampla defesa e do contraditório a partir das provas e indícios. Sim, indícios são provas que podem ser valoradas, artigo 239 do Código do Processo Penal, que sejam considerados como válidos à luz do ordenamento jurídico. Então, e se vocês puderem checar, antes mesmo da Lei 13.964, eu dou apenas um exemplo aqui, vocês podem encontrar os embargos da declaração no habeas corpus 462.087, isso é do STJ, dezembro de 2019, ou melhor, novembro de 2019, uns meses antes de entrar em vigor, 2 meses antes de entrar em vigor a Lei 13.964, e o STJ dizia o que a respeito de cadeia de custódia? O Instituto da quebra da cadeia de custódia, que ele está referindo, ou seja, que não foi observado aquilo que deveria, refere-se ao quê? A uma idoneidade do caminho, como eu destaquei, que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode, atentem para isso, pode resultar na sua imprestabilidade. E o objetivo é garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos inerentes com a ampla defesa contraditória e, principalmente, o direito a não se utilizar uma prova ilícita no processo penal. Ou melhor, eu devo só utilizar uma prova lícita. Entretanto, nós devemos ter cuidados, muitos cuidados ao falar desse tema. A cadeia de custódia, ela está agora explicada, o que ela compreende, se nós pegarmos ali o artigo 158b, ela diz: a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: reconhecimento, o que é o isolamento, a fixação, a coleta, o acondicionamento, o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e o descarte das provas. Então, ele conceitua o que tem que ser feito e especifica como é que deve se dar em tese a coleta desta prova e a superação de cada uma dessas etapas até aquela última fase, que é o descarte, quando esse procedimento, respeitando a legislação, ele é, entre aspas, destruído, descartado, mediante sempre uma autorização judicial. Mas onde eu procuro enfatizar, e eu disse que se ter o devido cuidado, está na argumentação de alguns que dizem a mínima não observância de qualquer detalhezinho do que previsto nestes dispositivos vai acarretar automaticamente a invalidade da prova. Nos parece que não pode ser assim e nunca foi assim. Por quê? Porque se eu não obedecer a algum procedimento, eu não estou defendendo desobediência, eu estou dizendo que se acontecer de uma desobediência a um procedimento que não interfira na segurança que aquela prova é exatamente aquela prova que foi coletada, nós não podemos dar um reconhecimento de invalidade a esta prova. Por quê? Porque o núcleo essencial do direito que se pretende garantir, que é a validade da prova,
ele está preservado. Eu não posso dizer que simplesmente a desobediência ipsis literis ou a não obediência a ipsis literis, algo que está previsto na lei, gera automaticamente a nulidade da prova. Isto não existe e desconheço, inclusive em sistemas comparados, esta compreensão que alguns procuram dizer para depois, como nós procuramos dizer também em outras passagens da obra, os comentários do CPB, cavar nulidades com a finalidade unicamente de gerar uma dúvida sobre a lisura daquela prova. Caberá sempre ao juiz analisar, e esse é o ponto central, de uma forma fundamentada, o porquê aquela prova é válida e o porquê eventual não realização exatamente nos mínimos detalhes como está na lei, não ensejou qualquer violação da integridade dessa prova. Numa síntese, é este tema que tem que ser observado ao tratar da cadeia de custódia. Realmente essa questão da manutenção e documentação da história cronológica do vestígio de um crime é importante, né? Com certeza. Dr. Douglas, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito das principais modificações nas prisões que foram trazidas aí pelo pacote anticrime. Bem, vamos chegando agora num tema que tem gerado muita discussão, que diz respeito aos novos regulamentos, os novos parâmetros, e a pergunta que eu já faço, será que seriam tão novos assim? Das prisões cautelares e especialmente da prisão preventiva. Vamos a eles, então, aos pontos centrais das regras de prisões. Primeiro, o artigo 312, ele passou a prever que a prisão poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal, até aí tudo bem, exatamente como nós tínhamos, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E aí, este é o tema. Nós temos agora, claramente, os indícios da autoria e o periculum libertatis, previstos na lei. Isto seria uma novidade? Na minha ótica, absolutamente nenhuma novidade, porque interpretando o 312, esses eram os requisitos que já eram trazidos exatamente pela interpretação da doutrina e da jurisprudência. Então, o que eu tenho que demonstrar? Eu tenho que demonstrar que para alguém ser preso preventivamente, eu tenho que ter a prova do crime e o indício da autoria, isso sempre foi assim, mas eu tenho que ter um pressuposto de que colocar em liberdade a pessoa vai gerar uma situação de perigo. E o parágrafo 2º do artigo 312, também incluído na legislação, diz o seguinte: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada, como toda decisão judicial, e fundamentada no receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, eu preciso, em primeiro lugar, neste momento, mostrar este receio de perigo e uma existência não abstrata, mas concreta, de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Nós já vamos analisar esse tema dos fatos contemporâneos. E mais que isso, o artigo 313, parágrafo 2º do CPP, diz que não será admitida a decretação da preventiva com finalidade de antecipação do cumprimento de pena, o que também é uma questão bastante lógica. Porém, é preciso ter em voga que a prisão preventiva deve ser sempre a última hipótese de uma medida cautelar. Nós temos agora previstas as chamadas medidas cautelares penais menos gravosas lá do artigo 319. Então, eu sempre deverei primeiro verificar se não há hipótese da aplicação de uma destas regras que prevêem a medida menos gravosa. E isso está lá no artigo 282 do CPP, que regulam que devem ser aplicadas observando os requisitos do artigo 1 e 2. E o parágrafo 2º do artigo 282, combinado com o parágrafo 6º do 282, nos dão a exata medida do que eu acabei de falar. Primeiro, as medidas cautelares
serão decretadas, e isto é importante, pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, sendo que no parágrafo 6º diz que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então, o que nós temos aqui de uma novidade que nós podemos dizer? Pelo menos em relação às medidas cautelares, seja do 319, seja do 312, é que o juiz não pode mais decretar estas medidas cautelares autônomas sem requerimento prévio, seja na ação penal pelo Ministério Público, seja no procedimento de investigação por requerimento do Ministério Público ou então por representação da autoridade policial. Este é um tema extremamente relevante que vai já repercutir em outro aspecto que está em debate na doutrina e na jurisprudência. Quanto a isso, já havia discussões se o juiz podia decretar autonomamente uma medida dessa natureza, sobretudo a prisão preventiva. E agora o legislador, de uma forma muito clara, trata-se de uma opção, deixe-se isto muito claro, uma opção de o juiz não mais poder decretar autonomamente, eu faço questão de frisar esse termo, uma medida cautelar desta natureza. E por que eu digo isso? Porque existe uma discussão à luz do artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal, na hipótese se o juiz poderia decretar a preventiva no caso da conversão da prisão em flagrante. Nesse ponto há dissensos, não há entendimentos uníssonos até o presente momento. Eu defendo que nesta situação excepcional, quando nós já temos uma prisão efetuada com legalidade reconhecida pelo juiz, ou seja, ele homologa o flagrante, que se trata de uma prisão administrativa, ele poderia, nessa circunstância, diante de uma prisão já efetuada, decretar esta cautelar. Por quê? Porque esta cautelar não seria autônoma, ela não seria do nada. Ela veio, a decorrência dela está numa prisão administrativa, numa prisão em flagrante, devidamente homologada por ele. Mas há entendimentos que dizem que não. Nós vamos encontrar algumas decisões já sustentando que isso não seria possível. Eu cito, por exemplo, a medida cautelar no habeas corpus 191.042, e esta decisão é monocrática e bastante recente, publicada no dia 23 de setembro de 2020, da lavra do ministro Fachin, onde ele, inclusive se reportando a uma decisão do ministro Celso de Mello, deixa muito claro que o posicionamento dele é no sentido de que as regras do 312 precisam ser compatibilizadas com o 310.2 e, sobretudo, o 282, parágrafo 2º, para dizer o quê? Tanto nas medidas, se nas medidas cautelares autônomas não pode o juiz decretar autonomamente a prisão ou qualquer outra medida cautelar menos gravosa, isso também ensejaria, por uma interpretação sistemática, a impossibilidade dele fazer isso na conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente, mas eu deixo muito claro isso, e juntamente com o professor Pacelli nós destacamos nos comentários ao Código de Processo Penal essa circunstância excepcional, que nós já encontramos também decisões do STJ dando guarida a esta possibilidade da conversão em flagrante. Nós temos outra regra que merece destaque, que prevê agora no 316, parágrafo 1, que deve ser feita uma reanálise da necessidade de uma prisão preventiva a cada 90 dias. Está em debate também se esta regra valeria para todos os graus de jurisdição ou não. E novamente há dissensos, alguns dizendo que isso valeria apenas para primeiro grau e outros dizendo que não valeria só para primeiro grau. Ora, se conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, que toda prisão até o trânsito em julgado é uma prisão cautelar, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que esta regra ela deve ser aplicada a todos os graus de jurisdição onde estiver o processo. Ou seja, o juiz de primeiro grau decretou uma prisão preventiva,
fundamentou a preventiva, ele já tinha que fazer isso na sentença, agora ele tem que fazer a cada 90 dias. E exauriu a sua jurisdição, houve apelação ao tribunal, esta obrigação se transfere ao tribunal e assim sucessivamente até o esgotamento das instâncias ordinárias e extraordinárias também. Outra questão, esses 90 dias seriam um prazo peremptório? Bem, neste ponto, seguindo já uma tradição, a jurisprudência do STJ, que é quem analisa esta regra, já andou no caminho, e nos parece correto, de dizer que este prazo de 90 dias não é um prazo peremptório, sempre devendo ser analisado no caso concreto o que aconteceu. Ou seja, não seria no 91º dia que, passado este primeiro dia, nós teríamos no dia subsequente automaticamente a ilegalidade da prisão. Assim não o é quanto aos prazos processuais, mas é claro, se ficar demonstrada uma ilegalidade injustificada pela não fundamentação desta regra num prazo razoável, aí nós poderemos falar em ilegalidade e necessidade de revogação da prisão cautelar. Então eu estou trazendo aqui para todos algumas considerações para que sejam sopesadas sobre essas novas regulamentações das prisões cautelares, insistindo que na nossa ótica não foram tão profundas as modificações, salvo essas que estipularam esta impossibilidade de o juiz atuar de ofício e a necessidade de revisão dentro de um prazo de a cada 90 dias. Por quê? Porque, no mais, a exigência já era decorrente de uma interpretação jurisprudencial. E mais um detalhe que eu já estava esquecendo antes de encerrar. A contemporaneidade dos fatos, ela enseja também uma discussão na jurisprudência, porque a contemporaneidade não é necessariamente passados 1, 2, 3 meses, por exemplo, do fato criminoso. É que se um fato criminoso está sendo apurado já há uns 3 ou 4 anos com um investigado, por exemplo, foragido, não há nenhum óbice que eu decrete a prisão preventiva, porque passados esses 3 anos, mas desde que devidamente fundamentado. Ou seja, a pessoa está foragida, eu preciso garantir a aplicação da lei penal, os fatos, aspas, não são novos, ocorreram há 2, 3 anos, mas pela complexidade da investigação, eles continuam atuais, pelo teor da investigação. E nós já temos vários precedentes, me parece, corretos nesse sentido, e nos comentários do CPP nós também fazemos essa distinção para que se possa compreender bem o tema desta contemporaneidade. Ok? Então era isso. É uma grande honra poder estar conversando com vocês aqui e passando algumas ideias para que pensem sobre o tema. Bom, meu querido amigo, Dr. Douglas Fischer, queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por ter nos brindado aqui com seus conhecimentos. Foram esclarecimentos extremamente importantes e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que nos ouve. Muito obrigado mesmo. E assim, nós encerramos mais um episódio do ExumpCast, podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumpCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.